Tô tentando conectar com ela de novo. E agora? Oi. Agora sim. Tá conectando ainda, peraí. Você tá travada aqui pra mim. Ixi, deixa eu ver até minha internet aqui, mas tá ok. Ela tá aparecendo aí, pessoal? Pra mim você tá travada. Eu tô vendo sua foto só. Tá Tá embaçado. embaçado. É. Eita, gente. Será que é a Isso. conexão? A minha conexão aqui pra mim tá ok. Tá bem, tá bom. Tô inclusive no Wi-Fi e na outra internet. Que estranho. Não, embaçado, embaçado. Gente do Será que é céu. a minha conexão? Não, né? Que eu tô Eles estão te aparecendo. vendo, mas Quer escutamos o som tentar. dela. Elas estão escutando, mas não estão te É, vendo. não tá me Assim, tá vendo. embaçado, tá travado. Vamos tentar mais uma vez, peraí. Vou sair Vamos, antes de novo, tá? tá. Ó, tô aguardando aqui. Aí eu tô te vendo, Grazi, mas tá congelado. Tá? E agora? Tá O suporte de TI congelado. terá que ir lá. É. Então vem, suporte. Mas tá tranquilo. Porque eu tô te vendo bem. Engraçado. Pois é, eu tô vendo a sua foto, assim, eu não sei nem se é a sua foto do perfil. É, vai lá, marido, ajudar. Ai, ai. Mas você quer que a gente vá Tá mais apresentando ou a embaçada. gente espera? Pede ela não. Para Será que entrar se e você. chamar você. Tira do Wi-Fi e deixa o 4G. Pô. É, dá pra ouvir só a voz. Você É, quer. Você quer me chamar? Vamos fazer uma última tentativa? Qualquer coisa, vocês ficam aí só vendo minha foto ou me vendo embaçado e a gente fala. então eu vou tirar e aí você me chama? Tá, é porque eu tô te chamando, né? Tá, então tá. Você quer me chamar dessa vez pra ver se vai? Não, eu acho que é você que tem que chamar mesmo, Então tá, vamos lá. tá? Tá. Vamos ver se dá certo, gente. Se não der, aí a gente vai falando. A minha câmera tá ligada. A minha tá. Aí, Durex da câmera é Durex a ótimo. câmera. Ah, Ô, Deus! pergunta se eu tô com a câmera ligada. Fala sério, né? Ai, ai, Olá, olá. Grazi! Enfim. Boa noite, pessoal. Boa Agora vocês estão noite. conseguindo ver a Grazi? Tô Eu tô aqui, conseguindo, tá um gente. pouquinho embaçado, mas eu tô te Mas eu vendo. acho que o embaçado é embaçado mesmo, não tem jeito. Acho que é a minha iluminação aqui que não tá muito boa. Tá, vamos lá, Grazi. Vamos. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço esse convite para falar de um assunto tão importante, tão pertinente, fiquei super feliz. Sim, a Grazi, pessoal, ela é psicóloga, mãe de dois, do Vitor e da Maria Luísa, é do perfil Potência.humana. E eu convidei a Grazi para falar com a gente aqui, porque ela trabalha com mulheres, né, Grazi? O seu foco agora de trabalho é com as mulheres trabalhando que querem mudar seus relacionamentos profissionais, pessoais.
Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua Isso. trajetória, porque ela está muito ligada a isso, ao assunto que a gente vai falar hoje. Vou tentar Uhum. até colocar aqui enquanto você se apresenta, que é o autocuidado, Isso aí. né? A importância dos adultos que cuidam de tudo também se cuidarem, né? Conseguirem se cuidar. É isso mesmo. Isso. Então, deixa eu me apresentar. Como a Thaís falou, eu sou psicóloga. Eu, durante 18 anos, trabalhei no mundo corporativo na área de recursos humanos. E para contar um pouco da minha história, para começar a falar de autocuidado, eu vou contar um pouquinho para vocês o que me aconteceu nos últimos anos. Em 2018, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha. Eu sou mãe do Vitor e da Maria Luísa. Maria Luísa está com 10 meses, o Vitor tem 4 anos. E no dia, eu adoro as datas, sabe? Que tudo aconteceu porque acho que dá um contexto para a história. Então, no dia 31 de outubro, eu descobri que eu estava grávida, não fiz teste, virei pro meu marido e falei, eu acho que eu tô grávida. E tá bom. No dia 1º de novembro, eu cheguei para trabalhar e fui desligada da empresa em que eu trabalhava. Praticamente no mesmo dia em que eu descobri que eu estava grávida. E aí foi uma reviravolta na minha vida, porque eu não pude ser desligada, eu precisei continuar lá durante os meses de gestação. Depois que terminou o período de licença maternidade, eu voltei e ainda fiquei mais 2 meses lá, para cumprir a estabilidade, que eu só poderia ser efetivamente desligada depois que a Maria Luísa completasse 6 meses. E foi o que aconteceu. Só que durante todo esse processo, desde lá, lá em 2018, eu percebi que eu não queria mais aquele ambiente corporativo no formato de contratação em que eu estava, que era CLT, para a minha vida. E eu fiz uma transição de carreira e eu iniciei um processo de autoconhecimento, um processo de mudança e de me entender agora como mãe de dois, como mulher, como psicóloga, como esposa, e fui em busca de quem eu realmente era naquele momento e com tudo aquilo que estava acontecendo. E foi aí então que eu decidi, no meio desse turbilhão de gravidez, hormônios, filho pequeno, empresa que não queria mais ter RH, mas que eu ainda estava lá, Uhum. e decidi então criar a minha empresa, que é a Potência Humana, e hoje eu ajudo pessoas a melhorarem seus relacionamentos profissionais, pessoais e com elas mesmas, em especial as mulheres, né? Porque o público que vem até mim tem sido 100% de mulheres, e eu acredito que isso tem um motivo de ser, e a gente vai falar sobre isso aí durante a nossa conversa sobre o autocuidado. Sim. E que é o mais importante de toda essa história, de eu ter falado sobre isso, tudo que me aconteceu, é que eu vejo que esse foi o meu a maior ação de autocuidado que eu tive comigo durante toda a minha vida. Foi realmente repensar a minha carreira e repensar a minha forma de ser como profissional naquele momento que eu estava vivendo. Então, isso é autocuidado, né? Então, já para entrar aí no nosso assunto, então você parar para se olhar e pensar em você é o que realmente é o autocuidado. Ô, Né? Grazi, eu tenho percebido muito que eu não sei se é o que você também percebe. A maior dificuldade, as mulheres parece que têm mais dificuldade de se priorizarem. É, tem mais essa necessidade de, como que eu posso dizer, de. Só um minutinho. Tem mais dificuldade nisso. Tem vontade de assumir muitas, não é que tem vontade, acha que precisa dar conta de tudo e tem Uhum. dificuldade em se priorizar. Sim, Você diria que as mulheres têm mais essa dificuldade? com certeza, Thaís. E eu acredito que isso tem um contexto, tem um porquê disso acontecer, né? E vamos lá para pensar na nossa criação, pensar na época da nossa infância,
que tem muito a ver com isso, porque o que acontece com as mulheres, né? Nasce uma menina em um lar, vamos pensar aí na nossa infância, né? Alguns anos atrás, para entrar mesmo, né, dentro da casa dessas meninas que nasceram algum tempo atrás, porque as coisas vêm mudando um pouquinho. Então, o que acontece? Geralmente, as mulheres, elas nascem em lares que tem uma figura de uma mulher servidora. Se não é a mãe, é a avó, é uma tia, é uma irmã mais velha, que é aquela mulher que está ali sempre para servir o outro. A mãe que é dona de casa e às vezes ela deixou a profissão, deixou a carreira, ou nem chegou a ter uma profissão que não ser, a não ser dona de casa, né? Que para mim é a profissão que deveria ser mais bem paga do mundo. E realmente ficou ali para cuidar da família, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. E aquela criança, menina, nasceu naquele lar e convive com aquela figura da mulher servidora. Se ela não nasceu em um lar assim, se ela nasceu em um lar em que existe uma divisão de tarefas, tanto a figura masculina, do pai, do avô, de quem quer que seja, os irmãos, as irmãs e a mãe, a tia, a avó, todo mundo divide ali todas as tarefas, seja a tarefa de levar o dinheiro para dentro de casa, seja a tarefa de cuidar do lar. Quando essa menina ela vai para a sociedade, ela cai em um mundo que pensa exatamente na forma da mulher servidora. Porque por mais que as coisas estejam mudando, por mais que a sociedade comece a olhar de uma forma diferente para a figura mulher, as coisas ainda não estão andando da forma como deveria, né? Ainda existe uma desigualdade, ainda existe essa questão de pensar que a mulher, se ela quis ter filhos, ela precisa cuidar dos filhos dela. E se ela quer ser mãe e ela quer ter uma carreira, ela que se vire para dar conta de tudo. Então, por mais que às vezes a mulher não pense assim e ela acredite que ela precisa de ajuda, ela quer pedir ajuda, a sociedade vem, e é a sociedade em forma de, às vezes, da família, em forma dos amigos, que mesmo que de forma inconsciente e sem querer, joga isso, esse peso e essa culpa no colo da mulher. E aí ela fica com aquela sensação de que a figura feminina, para mim, a figura da mulher é aquela figura que cuida dos outros. Então, eu vou cuidar de todo mundo e quando eu tiver um tempo, se eu tiver um tempo, eu vou olhar para mim e eu vou cuidar de mim. Então, eu acredito Sim. que seja um contexto realmente social e familiar que faça com que as mulheres tenham essa dificuldade maior de se cuidar, ter um autocuidado sem sentir culpa, principalmente. Sim, é isso que eu ia falar agora, porque quando eu sinto muito assim, hoje que a gente trabalha fora, cuida da casa, do companheiro, dos filhos, cachorro, papagaio e etc., a gente sente culpa Uhum. quando para um pouco para se olhar, para É. pensar nas nossas necessidades, para pensar no que a gente precisa para desacelerar. Agora, com a quarentena mesmo, eu tive muita dificuldade de desacelerar, de Uhum. parar de me cobrar aquela produtividade assim, insana, porque É. a gente está nesse ritmo, né, muito acelerado. Uhum. Então, eu vejo também, por exemplo, como eu trabalho como educadora parental e também com educação infantil, eu vejo muito as mães é, que colocam o bem-estar dos filhos em primeiro lugar e o Uhum. andamento da casa e o profissional e veem isso como a prioridade, mas Uhum. esquecem de olhar. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você percebe isso, como que foi para você também conseguir encontrar um tempo de se colocar em primeiro lugar, se você faz isso, como que Uhum. você vê isso e como que você orientaria ou daria dicas para que as mulheres conseguissem olhar mais, um pouco mais para si mesma. Uhum. Não é um processo fácil, Thaís, porque
Exatamente por todo esse contexto, né, de entender que às vezes eu sou a mulher servidora e eu preciso servir o outro para depois, quem sabe, pensar em mim. Depois que você tem filho, isso potencializa mais, porque você vê aquele serzinho lá tão indefeso que precisa tanto de você, tanto, que não dá para separar se é você que precisa, se é ele que precisa tanto de você ou se é você que precisa tanto dele. E Uhum. quando você começa ali naquele momento de não conseguir se enxergar sem ser mãe, ou sem ser a esposa, ou sem ser a dona de casa que precisa deixar tudo muito bem cuidado, você acaba se perdendo de alguma forma. E isso faz com que todos os outros papéis também se percam. E o que acontece muito é que depois de algum tempo em que você não consegue se cuidar, você não consegue olhar para você, você começa a culpar o outro, né? Assim, nossa, o meu marido não me ajuda, o meu filho não me ajuda, ele é tão bagunceiro. Meu marido não podia fazer isso ou fazer aquilo e ele não faz, ou outras pessoas que moram na casa. Mas muitas vezes é porque a gente não se deixa cuidar. E eu Uhum. passei muito por isso também, assim, porque quando o Vitor eu fui para voltar de licença maternidade, ele ia ficar na casa da minha sogra, do meu sogro, super bem olhado, super bem cuidado. Eu tinha certeza disso. Eu estava em paz com isso, mas eu sofria de uma forma, porque eu não aceitava que eu era uma mãe, que eu deixava o meu filho com uma outra pessoa, por mais que fosse a avó tão amorosa e o avô, para cuidar. E eu sentia uma culpa tremenda. Então eu estava no trabalho pensando nele. Tentava, né, não pensar tanto, mas pensando como é que ele está, olha o que eu estou fazendo, eu estou terceirizando o cuidado do meu filho. E aquele ambiente profissional naquele momento me fazia bem, porque me fazia não pensar somente no ser mãe. Eu via que eu era muito mais do que só mãe. E a gente se culpa muito de ser outras coisas, de ser ter outras faces que não só a face mãe. E assim, não tem jeito. Nasce um filho, nasce uma mãe e nasce uma culpa. Dissociar a mãe de culpa eu acho muito difícil. A gente aprende a conviver com a culpa e minimizar a culpa de alguma forma. Mas realmente separar um do outro, uma da outra, é muito complicado. E eu precisei realmente de um processo interno e de autoconhecimento e de perceber que eu não era autossuficiente e que eu não daria conta de tudo. Foi muito mais para mim um exercício de humildade do que um exercício de autocuidado mesmo em si. Porque a partir do momento que eu me vi precisando de ajuda, ou eu precisava voltar a trabalhar e eu queria voltar a trabalhar fora. E eu precisava de alguém que ficasse com ele. Então eu precisava ser humilde o suficiente para falar, eu não sou duas, para começar. Então eu tenho realmente que pedir ajuda e aceitar ajuda. E o que eu vejo que acontece muito, e acontece comigo, hoje aconteceu isso, nós mulheres, a gente tem dificuldade em aceitar ajuda. Com os filhos, por exemplo. Às vezes o pai, ele tá ali sedento para ser pai, sedento para ajudar, sedento para... Deixa eu viver a paternidade, como você vive a maternidade. E aí ele pega o bebezinho para trocar fralda e diz, não, deixa que eu troco. Pega o bebê para fazer dormir, não, ele dorme mais rápido comigo, a gente vai lá e pega, né, e vai fazer dormir. Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação engraçada, porque meu marido, ele tá de home office também, e eu fiz um misto quente, só uma coisa banal para vocês verem o quanto que nós, mulheres, temos dificuldade muitas vezes em aceitar de sermos cuidados, de sermos cuidadas, né? Aí eu fiz um misto quente, era pra mim, só que já tava na hora dele ir trabalhar, e eu falei, toma, come, porque já tá na hora de você ir. Ainda faltava um tempinho, ele virou pra mim e falou assim, você quer que eu faça um misto quente pra você? Que depois eu vou pra lá. Eu falei, não, pode deixar, depois eu faço.
E eu parei depois e pensei, falei assim, olha só, gente, ele quer cuidar de mim, ele quer fazer algo, né? Assim, ele ofereceu. E eu, não, pode deixar. Isso é uma coisa banal, básica, mas que a gente repete muito no dia a dia. E às vezes sem perceber. Porque só eu consigo arrumar a minha casa da forma como precisa ser arrumado. Só eu consigo deixar as coisas no lugar. Só eu consigo cuidar do meu filho. No nosso trabalho, só eu sei fazer essa atividade da forma correta. Então eu não vou delegar, eu não vou pedir ajuda para os meus colegas. E aí a gente acaba ficando sobrecarregada e não tendo tempo para se cuidar. Querendo abraçar o mundo. E aí a gente não tem tempo para se cuidar mesmo. Porque a gente tem que cuidar de tudo e não aceita ajuda. Então, a gente vai ficando mesmo para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então, eu acho que eu acredito que essa dificuldade que a gente tem de pedir ajuda, de fazer pedidos claros, tem muito a ver também com o medo do julgamento. Porque eu sinto que muitas vezes a gente percebe, os homens também, mas as mulheres muito mais sendo julgadas. Por exemplo, quando você pede, deixa o filho, como você falou, com sua sogra, super bem cuidado, mas aí tem aquele julgamento, nossa, ela preferiu voltar a trabalhar e deixar o filho com a sogra, e aí que é uma coisa cultural também. Então, além da culpa que a mulher já carrega, ainda tem os julgamentos, os palpites, o que dificulta muito mais também para a gente conseguir fazer pedidos e deixar com que as pessoas ajudem nesses momentos importantes. E em casa também, nas tarefas simples. E sabe o que eu aprendi também, Thais? Que nós vamos ser julgados, e aí homens, mulheres, todo mundo, a gente vai ser julgado o tempo inteiro. Você fazendo ou você não fazendo, você vai ser julgado. Então, se você quer, faz. Se você acredita que aquilo é o correto, aquilo é a coisa certa a se fazer, vai lá e faz. Porque se você não fizer, vão te julgar porque você não fez. Então, se eu tivesse, naquele momento, optado por não voltar a trabalhar e ficar em casa, nossa, ela abriu mão da carreira dela para ficar em casa. Você vai ser só dona de casa? Você vai ser só mãe? E não, voltou a trabalhar. Nossa, você teve coragem de voltar a trabalhar? Como é que você fez? Como você aguentou? Então, com dois, né? Aí o julgamento duplica. Então é isso, assim, o julgamento faz parte da natureza humana. A gente julga o outro o tempo inteiro e nós somos julgados. Então, eu falo uma coisa muito engraçada, eu falo até para os meus amigos que estão grávidas, eu falo assim, gente, eu pago língua mental, porque depois que eu resolvi que eu queria ter filho e tudo mais, eu falei assim, eu não vou falar do filho de ninguém, eu não vou falar da criação de ninguém, da forma como aquela mãe cria o filho e tudo mais. E parei de falar realmente, mas às vezes eu pensava, né? E aí vem meu filho e vem minha filha, e naqueles momentos ali em que eu vejo tudo que eu julgava nos outros, eu falo, gente, eu não falei, mas tô pagando língua do mesmo jeito. Então não tem jeito. Porque mentalmente. Mesmo que mentalmente você falava, né? Pensava. Eu pensava. Então eu pago a gente julga e a gente é julgado o tempo inteiro. Não tem jeito. E vindo para o assunto do autocuidado, assim, você parar para se olhar, você vai ser julgado se você fizer ou se você não fizer. Mesmo que seja um julgamento sem maldade. Porque às vezes o julgamento vai vir da pessoa que você vai pedir ajuda. Então, se você quer, por exemplo, falando de um autocuidado físico, e depois eu quero falar dos 5 tipos de autocuidado, né? Falando do autocuidado físico, você quer tomar um banho de 20 minutos sem ser incomodado, sem filho batendo na porta, sem ter que sair correndo porque alguém está chorando, sem ter que olhar o almoço, né? Falando aí desse momento que a gente está em casa trabalhando e cuidando dos filhos, cuidando da casa. E aí você fala, olha, eu vou tomar um banho, fico com as crianças, me deixa ali no meu momento tranquilo, calma. E aí você acabou que eu me perdi no que eu ia falar, mas esse autocuidado, mesmo o autocuidado físico,
a gente precisa exercer ali de corpo e alma. Você está ali, você tem que fazer sabendo que aquele momento é seu e que ele vai fazer bem para você. Porque Porque às se vezes você... a gente está fazendo e já está lá fazendo e pensando assim, quando eu terminar isso aqui, eu tenho que fazer tal coisa. Nossa, eu tô perdendo o meu tempo fazendo algo que eu, para mim, Uhum, enquanto eu podia estar fazendo mil outras coisas. uhum. Dormir, né? Fala que depois que você é mãe, você não dorme mais e tudo mais. E aí, no momento em que você tem para dormir, porque tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa me esperando, e as coisas ficam te esperando, você vai lá e faz aquelas coisas e você não se olha, você não se cuida, você não se você sempre está esperando o momento em que você vai se olhar. Então, o autocuidado tem muito a ver com isso. Eu gosto sempre de usar um termo para falar do autocuidado, que existe o autocuidado da borda da piscina e o autocuidado daquele que você levanta, fica na borda da piscina e pula de ponta e vai e dá aquele mergulho. E depois, quando você sobe e respira, você sente o tanto que aquele ar te fazia falta. Então, Uhum. o que eu chamo de autocuidado da borda da piscina é esse tipo de autocuidado. Você tomar um banho mais demorado, você fazer a sua unha para as mulheres, você dar uma hidratação no cabelo, passar um hidratante com calma, com tranquilidade. Esse é um autocuidado da borda da piscina. E existe o autocuidado mais profundo, que às vezes é É, eu, o que tem faltado assim, para as pessoas, em especial para as mulheres, fazerem. sim, eu fiz uma lá no Instagram, aqui no Instagram, né, uma pergunta, perguntei para o pessoal o que que eles estavam fazendo para se cuidar. E a Uhum, maioria das pessoas que estavam se cuidando, citavam cuidados mesmo assim, com a pele, o cabelo, um banho demorado, ler um livro. Então, eu acho legal você falar, né, um pouco desses tipos de autocuidado, assim, o que seria, porque estudar, por exemplo, é um autocuidado, né? O que uhum, que o que que a gente pode fazer por nós que não vá nos causar também é, transtornos no nosso dia a dia, principalmente agora na quarentena, que tem muita gente ficando em casa sozinha com as crianças o dia todo, e aí uhum, como achar esse tempo, o que fazer para também se cuidar, se é possível, porque às vezes você está ali o dia todo com as crianças, às vezes tem gente que está passando a quarentena sem nenhum adulto em casa que possa ajudar, só a uhum. pessoa e as crianças, então fica Sim. mais complicado. A Tânia está falando aqui, a gente quer ser perfeita e pedir ajuda é sinal de que não damos conta. Uhum. É, é, A gente fica com essa sensação, né? De que quando a gente pede ajuda, eu tô demonstrando de que eu não dou conta. Mas isso é um julgamento. E é um julgamento que às vezes a Sim. gente faz com a gente mesmo. E quem falou que a Sim. gente tem que dar conta de tudo? Né? Quando eu falei lá da mulher servidora, é injusto com nós mulheres que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro agora. Uhum. E talvez por isso, por nós acreditarmos que nós temos que dar conta de tudo, que todo mundo acredita. E a ajuda nem vem, porque como eu não quero que as pessoas percebam que eu não dou conta, eu fico com a minha dor, eu fico sofrendo sozinha, fico me julgando por não dar conta de tudo, me martirizando, mas também não tenho a ação, a coragem ou a humildade de ir lá e dizer que eu não dou conta de tudo e que eu preciso de ajuda. Isso, gente, é libertador quando você entende que você não precisa dar conta de tudo. É, Uhum. Quando você fala aí desse momento de pandemia, desse momento completamente atípico, eu vejo que o autocuidado agora, ele
passou de ser uma necessidade que a gente tem com a gente mesmo e passou a ser vital. Então, se você não consegue se cuidar, não consegue se olhar, não consegue ter um momento seu, você não vai conseguir ajudar o outro. E você falou uma frase tão interessante essa semana quando a gente estava conversando, que, como é que se cuidar não é eu primeiro, é eu também. Né? Sim. Então, assim, é cuidar de você também. Não quer dizer que você vai ter um tempo para se cuidar, que você vai deixar de cuidar das outras coisas que você precisa. E talvez nesse momento seja vital, mas seja mais difícil conseguir esse tempo. Então a gente precisa criar a situação, o momento para que isso aconteça. E criar isso é conversar com as pessoas com quem você pode pedir ajuda. Então, se você fica o dia todo sozinha com seus filhos e à noite chega alguém que pode te ajudar, seja marido, seja mãe, seja pai, quem quer que seja, chegar e falar, eu sei que você está cansado também, você trabalhou o dia todo, mas você consegue ficar com ele, com o nosso filho, com eles durante meia hora? Porque nessa meia hora eu vou fazer algo para mim. Eu vou ler um livro que é um livro que vai encher a minha alma, que vai me abastecer. Eu vou assistir uma série que eu gosto. E é importante fazer algo que vá fazer bem para você. Não é assistir a série que todo mundo está assistindo, ou ver a live porque todo mundo está vendo, ou ler aquele livro que todo mundo está lendo. É fazer o que faz sentido para você. Então, nem existe assim. Claro que a gente pode falar aqui, dar algumas orientações, algumas dicas de autocuidado, mas a pessoa ela precisa realmente se conhecer para saber o que é autocuidado para ela. E eu gosto existem 5 tipos de autocuidado que eu acredito que sejam interessantes de se falar, né? Que é o autocuidado físico, que é esse que a gente falou, né? Você tomar um banho relaxante, mais tranquila, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, que é o que a maioria das pessoas faz e entende como autocuidado, e realmente é um autocuidado, mas é autocuidado da borda da piscina. Existe o autocuidado intelectual, que é você fazer uma leitura que vai te trazer algum benefício, é você fazer algo que você vai exercitar a sua mente, né? Então, você vai fazer uma palavra cruzada, você vai jogar um jogo que você acredita que te desafia de alguma forma. Então, isso é também uma forma de autocuidado. O autocuidado social, que nesse momento de pandemia é extremamente importante que a gente faça, que é não perder contato com as pessoas, não deixar de nos relacionar com o outro em função da distância. Que bom que essa pandemia, que o coronavírus apareceu no momento em que a gente tem tantas redes sociais que pode nos aproximar dos outros. Porque você consegue fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, você consegue ligar, você consegue estar próximo mesmo estando distante. Então esse é o autocuidado social, você às vezes conversar com uma amiga sua, naqueles 20 minutos que você tem ali que seu filho dormiu, ao invés de lavar a louça, espera, a louça pode esperar, gente. Ela não vai sair dali, pode ter certeza. Liga para sua amiga. Quem dera ela saísse, né? Quem dera. Liga para uma amiga que te faz bem, que te faz rir. Conversa com ela durante aquele tempo, chora, faz o que vocês fariam se vocês estivessem próximos, faz um café virtual, conversa com uma pessoa que te agrega, que vai te levantar a sua energia, que é uma forma de autocuidado social. Existe o autocuidado espiritual, que é você se abastecer daquilo que te faz bem espiritualmente. Então, se você é uma pessoa religiosa, fazer uma oração, ler a Bíblia, rezar, agradecer de alguma forma, fazer uma meditação, parar 5, 10, 15 minutos para meditar, para prestar atenção na sua respiração, que é um autocuidado espiritual, e o autocuidado emocional, que esse é realmente o mergulho fundo na piscina e que tem a ver com você parar para se olhar e perceber o que te faz bem e o que não te faz bem. Dentro do autocuidado emocional, a gente tem o saber dizer não. Então, se tem algo que é muito complicado para algumas pessoas conseguir dizer não,
por medo de magoar o outro, por medo de ser julgado, por achar que você precisa sempre dizer sim, porque senão você não vai ser aceita, você não vai ser amada, você não vai É. ser querida. Uhum. Então é saber dizer não, e existem formas e formas de dizer não. Tem, às vezes, um não que você vai dizer que a pessoa vai te odiar para sempre, e tem um não que você vai dizer a mesma coisa e que ela vai entender o porquê que você disse não. No trabalho isso acontece muito, né? Às vezes aquela pessoa ela te pede ajuda, todas as vezes você faz o trabalho de 3 pessoas porque você não sabe dizer não. Não, agora eu não posso, não, agora isso não é prioridade, depois que eu fizer tudo que eu tiver que fazer, se ainda der tempo, eu te ajudo. E as pessoas assustam quando outras Sim. pessoas dizem não, principalmente aquela pessoa que sempre diz sim para tudo. Uhum. É uma forma também de autocuidado emocional. E uma outra forma de autocuidado emocional que talvez seja o mais difícil de fazer é olhar para si e ver o que te faz mal, principalmente nas suas relações e no seu relacionamento com o outro. Porque se livrar de pessoas tóxicas, às vezes é muito difícil. E às vezes a gente não tem como nos livrar de pessoas tóxicas. Tem pessoas que estão muito próximas da gente e que de alguma forma sugam todas as nossas energias. Então é muito importante você se conhecer e você entender o que te faz mal, o que te faz bem naquela relação, para você conseguir se blindar daquilo que te faz mal, mesmo se você precisar continuar convivendo com aquela pessoa. Então, isso é uma forma de autocuidado também emocional. E quando Uhum. você tem esses cinco pilares, eles bem estruturados, você consegue um tempinho para cuidar de cada um deles na sua vida, você consegue ajudar o outro de uma forma muito melhor e muito mais efetiva. Mas como que a gente consegue equilibrar isso? Porque é difícil a gente conseguir Uhum, equilibrar, porque às vezes a gente não está conseguindo o autocuidado básico, a gente não está conseguindo é, priorizar, uhum, não é mesmo? Porque eu vejo isso, ouço muito, vejo nas falas mesmo, do quanto as pessoas estão sobrecarregadas, do quanto, por exemplo, agora, as crianças com atividade online, o quanto as pessoas estão sobrecarregadas com o cuidado com os outros e conseguir equilibrar isso. Então, às vezes, não está conseguindo fazer o autocuidado básico ali, um banho demorado, uhum. está difícil. Ou então, não tem outro adulto que está ali presente para ajudar, está sozinho com as Uhum, crianças. Então, é o quê? Aproveitar um horário que as crianças estão dormindo, deixar mesmo as coisas para depois, o que não é super importante, não é prioridade, como você disse, a louça. uhum, Como que você assim vê possibilidades de organizar isso nesse momento? Porque uhum, o que eu mais tenho visto e ouvido é essa dificuldade, sabe? Nossa, estou uhum, muito sobrecarregado, as crianças com tarefa, né, preciso arrumar a casa, preciso dar conta do meu trabalho também em home office, que tem a pressão também do trabalho, porque as uhum. pessoas ainda não entenderam que nós estamos, os chefes principalmente, ainda não entenderam que nós estamos num período de exceção, Uhum. então as cobranças continuam enormes Ou aumentaram, mesmo, né? se não maiores. Então, assim, Uhum, eu queria que você falasse como você vê, né, a possibilidade de equilibrar isso, porque eu entendo que elegendo mesmo as prioridades seria o ideal, um caminho, né? Eu, o caminho, mas nem uhum, sempre a gente consegue enxergar isso ou ver que nós também somos prioridade. uhum. Então, Eu, quando a eu, gente vê, a gente já está ultrapassando o nosso limite. E aí uhum, começa a ficar nervoso, estressado e não sabe porque.
nós temos dificuldade, assim, muitas pessoas têm, né, essa dificuldade, até a Cláudia está falando aqui que o não é libertador, mas muitas Uhum. pessoas têm muito forte essa dificuldade de colocar um limite, Limite. É. não é? A Carol até falou, Carol, ela materna, minha prioridade é respirar. E às vezes a minha também, sabe? É a gente conseguir respirar, tem hora. Eu tomo Uhum. muito cuidado com a palavra equilíbrio, Thaís, porque quando você fala equilíbrio, a pessoa imagina que você tem que manter todos os pratos equilibrados ao mesmo tempo, na mesma altura, do mesmo jeito. E eu não É, vejo dessa forma. Eu vejo que o equilíbrio, às vezes, vai ter momento em que você realmente vai precisar priorizar o seu filho. Vai ter com momentos que você certeza. vai precisar priorizar o seu trabalho doméstico e em outros momentos o seu trabalho extra, o seu trabalho formal, né? Sim, às vezes E também a gente vai ter que deixar o prato cair, né? e tem hora Às que não vezes tem é deixar o jeito. prato cair e falar, depois a gente junta os cacos aí. E nesse momento, assim, que realmente tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu vou falar de mim mais uma vez, só para você, só para ilustrar, para exemplificar. Nas primeiras semanas de isolamento social, eu sempre posto todos os dias, eu tô bem presente aqui nas redes sociais, mas eu precisei desligar de tudo. Eu comecei a pifar, porque de repente tá todo mundo dentro de casa, a gente não podia sair porque se você respira lá fora, você pode pegar um vírus, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você espirra em algum lugar, todo mundo já te olha torto. Então, eu comecei a ficar tão sufocada, que eu precisei parar e me priorizar. Então, a prioridade, não existe prioridade no plural, né? Então, prioridade é aquilo que você dá prioridade naquele momento. E eu percebi que se eu não parasse, se eu não olhasse para mim, eu ia pifar e aí não ia ter quem resgatasse. Uhum. Porque aí outras questões iam acontecer. E meus filhos, como é que eles iam ficar? Como é que o cuidado com a minha casa ia É. ficar? Como é que meu marido ia ficar no cuidado que eu preciso ter com ele também? Então, é se colocar como prioridade. E não tem como você falar assim, bom, depois que eu fizer tudo num dia gigante, eu vou me priorizar no finalzinho do dia. Depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que elas têm muito mais energia de manhã, durante o dia. Então, talvez uma forma, né? Não existe fórmula, mas talvez se Uhum. você pensar que você levantar 15 minutos ou 20 minutos antes do horário em que seus filhos acordam, para você ter um tempo para você conseguir tomar talvez um café da manhã tranquila, É. respirar sem criança te chamando, sem pensar no trabalho da escola ou no seu trabalho, levantar 15 minutos mais cedo que seja. Mas eu vou perder 15 minutos de sono? Talvez o benefício que você vai ganhar com aqueles 15 minutos que você deixou de dormir vai ser tão maior do que aqueles 15 minutos de sono que vai te É. fazer um bem muito maior. E se não, você funciona melhor no final do dia, você ainda tem energia, separa um momento depois que todo mundo dormiu da casa para você se olhar e para você se cuidar, que eu acredito que nem sempre é o ideal, sabe? Se você pode contar com a ajuda de outras pessoas, na hora que essas outras pessoas estão, falar, agora é minha vez, agora deixa eu me cuidar. E realmente se colocar nesse lugar de que você precisa de se olhar, e você tem que se olhar. Sabe o que acontece? Um outro exemplo também, muitas vezes nós mães, a gente julga muito os maridos, pais, porque a vida dele muda depois que ele vira pai, mas não muda como a nossa vida muda, né? Então, se ele tem que ir para um jogo de futebol, se ele joga bola, se ele encontra com os amigos em alguns dias da semana, ele mantém aquilo, independente de ter filhos ou não. Talvez não com a mesma intensidade, talvez não com a mesma constância que antes, mas ele mantém aquilo ali. E aí nós deixamos de encontrar nossas amigas, a gente não liga para elas mais, a gente não sai sozinha, onde a gente vai a gente quer levar os filhos. Se meu filho não é bem-vindo naquele lugar, eu não vou. Até entendo em alguns lugares também, né, isso. Mas
E aí a gente julga o outro porque ele não deixou de se priorizar em alguns momentos. E a gente deixa de se priorizar e coloca como se só o outro fosse errado. E aí não é isso. Parar um momento para se olhar e cuidar de você não é egoísmo. E autocuidado e egoísmo não são sinônimos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando você está bem com você, você consegue ajudar muito mais as outras pessoas. Então, talvez seja isso, assim, encontrar dentro da sua rotina um momento para se olhar. E aí vai depender de cada um, talvez vai ser na hora que os filhos estão fazendo, se os filhos já são um pouco maiores e conseguem fazer o para casa sozinho, que tal naquele momento você pegar o seu livro também ali, dar uma lida e se conectar com você e meditar um pouquinho e conversa, né, também com os filhos. Olha, agora a mamãe precisa de 5 minutos para ela. Fica aí assistindo sua televisão, fica assistindo um desenho, fica colorindo, que eu vou fazer uma outra coisa aqui, isso que eu vou fazer é uma ação para mim, né? Conversar na linguagem da criança, na linguagem que ela entende. E eles entendem muito mais do que a gente imagina. Né, Sim, também. e os pais são modelos, né, para os filhos. E se o Uhum. seu filho te ver colocando esse limite e falando que você precisa se cuidar, ele entende que se priorizar é importante. Ele começa a isso mesmo. entender que como os próprios pais vivem e que ele também se colocar no momento certo como prioridade também vai ser importante. E Então, nós somos espelho. e se os pais também não se cuidam, cuidar dos filhos fica muito difícil. Fica muito difícil, Você. sabe por quê? Porque a gente começa a descontar neles a falta de autocuidado. Então, Uhum. você fica muito mais nervoso, você fica muito mais nervosa, né? Acontece isso comigo, às vezes, quando eu não tenho um momento para mim, e eu vejo que minha vida está sendo só aquilo ali, né? Só ser mãe, só cuidar da casa, e não tem aquele meu momento, eu começo a descontar neles. E eles não têm culpa disso. Sim, Então, é realmente outro fato, outro ponto que é tão importante, o autocuidado é esse, né? Que você não vai descontar no outro nem nos seus filhos, que são as pessoas ali de maior amor que você tem, a falta de autocuidado porque você não se priorizou. Então, uhum. talvez seja isso, sabe? Encontrar dentro da sua rotina mesmo 10, 15, porque não adianta falar que agora, nesse momento de pandemia, a gente vai conseguir 1 hora, 2 horas, 3 horas para se cuidar. Isso é utópico. Talvez até alguém consiga, e se conseguir, me conta como, que eu quero saber. Mas são alguns pequenos cuidados que, se você tiver, já vai te aliviar tanto e sua vida vai ficar mais leve e passar por isso tudo que está acontecendo vai ser mais leve também, vai ser menos difícil. Sim, a Carol tá aqui falando, Carol.elo materno. Eu acordo bem mais cedo para poder cuidar de Isso. mim. É, A Patrícia tá falando não se consumir muito com consumismo, porque traz muita preocupação. Menos é mais na nossa vida. Eu acredito que ela querendo falar da simplicidade, né? Que a gente é. precisa olhar para as coisas com mais simplicidade, levar, né, trazer mais simplicidade para o nosso dia a dia, porque facilita bastante. A Kalige está falando que uma coisa que ela acha legal para a vida ficar mais leve é criar rotina e colocar uma não rotina na rotina. Uhum, muito Isso. bacana. É, E faz muito sentido, né? Assim, você ter uma rotina, mas não aquela rotina rígida, de que se hoje não deu para fazer isso, porque isso acontece muito também. Às vezes você começa, né? Assim, nossa, hoje eu vou tirar um tempo para mim, meus 10 minutos de meditação todos os dias. E de repente, se você um dia não consegue aqueles 10 minutos, ponto, desmorona tudo. Agora eu não vou conseguir nunca mais, não vou fazer mais, não adianta, nada dá certo. Então, criar uma não rotina dentro da rotina. E se não deu tempo de fazer hoje, se hoje você não conseguiu fazer aquilo que você tinha programado para fazer em
no seu autocuidado, deixa para amanhã, faz mais tarde. Não se cobre tanto, né? Porque a gente começa, são os extremos. A gente vai do não fazia nada para vou fazer tudo e aí não dá conta também, né? Sim. E aí se frustra porque não deu conta de fazer tudo e Uhum. também não se cuidou e vai ficando ressentido e alimentando. A Tânia tá falando que travou. Voltou, gente, ou tá travado? Para Deve mim estar tá voltando. normal. Para mim Deve também. ter voltado. Então a gente vai criando, né? Vira uma bola de neve. A Uhum. Letícia está falando, eu também tenho essa prática de acordar antes do filho para fazer algo por mim. E às vezes durmo mais tarde também nesse sentido. É. Depois que não tem como, assim, depois que os filhos vêm, a gente precisa encontrar o momento de se priorizar. Então, se é enquanto eles estão dormindo, ou se é depois que eles vão dormir, faça isso. Porque aqueles momentos ali, eles vão ser valiosos, vão ser preciosos para a sua relação com os seus filhos, para a sua relação familiar, para a sua relação no trabalho. Então, né, acho que o mais importante que fica é isso, assim, autocuidado e egoísmo não são sinônimos, são completamente diferentes, e você precisa estar bem com você para que você possa ajudar o outro. Sim, isso mesmo. Né? Grazi, nós já estamos quase finalizando, faltam alguns minutinhos aqui. 8 minutos, 7 minutinhos aqui para a Uhum. gente terminar. Eu queria te agradecer muito por ter, né, por aceitar vir falar comigo aqui. Eu acredito que esse assunto realmente é muito importante e tem ficado cada vez mais importante agora quando a gente se vê preso em casa e com tantas obrigações e Uhum. cobranças da gente com a gente mesmo. E como a gente falou, a Khalid falou da rotina e a gente falou, talvez uma saída seja quando você for criar a sua rotina ali básica, e que a gente fala de eleger prioridades, coloca lá o seu tempinho, né, pro autocuidado, seu autocuidado ali dentro da rotina, não é Eu mesmo? acredito que tem que ser de uma forma, Thaís, como se fosse você sair para trabalhar. Como se Uhum. fosse o horário de estudo dos seus filhos. Aquilo que você não pode deixar de fazer. É Sim. prioridade mesmo, né? É como fazer o almoço todos os dias. Vai ter um Uhum. dia que você vai comer um lanche que você não vai fazer o almoço, mas na rotina você tem aquele seu horário de se cuidar. Porque aí sim você consegue se organizar para fazer. E quando não fizer, faz falta, você vai sentir que faz falta, porque você vai ver o bem que faz se olhar. Uhum. E o quanto que nós nos tornamos mães melhores, esposas melhores, filhas melhores, quando a gente consegue um tempo para a gente ser melhor para a gente mesma. Sim, é Né? verdade. Grazi, muito obrigada, pessoal. Eu que Obrigada pela agradeço. presença, pela interação. Eu Eu queria. vou. O Instagram não tem conseguido, às vezes ele não está deixando a gente salvar, mas eu vou deixar a Hum, live lá nos stories por 24 horas. Se eu conseguir salvar, aí é melhor ainda, porque aí eu coloco tá. depois para a gente. Eu vou tentar salvar também. E eu queria deixar aqui também, Thaís, um recado, porque se alguém quiser conversar mais sobre esse assunto de autocuidado, quiser algumas Sim, orientações e até quem sabe a gente fazer um desafio aí para a próxima semana de ter realmente 7 dias com 7 ações de autocuidado para as pessoas verem sim, que é possível sim fazer. É é, possível você tirar um tempinho na sua rotina para você conseguir se cuidar. Então, se alguém tiver interesse, fala comigo ou fala com a Thaís, que a sim, pode gente falar com a gente por direct, manda uma isso, mensagem e aí a gente organiza. Eu acho uma ótima ideia, porque vai ajudar muita gente a se organizar nesse sentido uhum, também e e perceber que é perceber possível. isso, que é possível e que não é só o banho demorado, que dá para fazer outras ações de autocuidado, mesmo com pouco Sim, tempo.
Ah, adorei sua ideia, Tá? pessoal. Quem tiver Que bom. interesse, entre em contato com a gente. O Instagram da Grazi é potência.humana. Lá também tem muito assunto legal. Ela aborda muito tema super interessante sobre carreira, muita coisa bacana. Eu recomendo pra caramba. Obrigada, Thaís. Obrigada a Foi um prazer você. falar com você. Prazer foi Muito meu. A bom. gente vai Foi se super feliz com o falando. convite. Vamos programar outros temas. Vamos sim, vamos sim. Tá bom? Um beijo Obrigada, viu, grande. Thaís? Beijo. Beijo, pessoal. Boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.